Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida no exercício da última semana? Professor, Diga. eu não sei se eu só para confirmar qual era a ideia do exercício. Tipo, era para criar as classes e fazer a segmentação, tipo, os métodos lá de cada uma delas, né? Isso, não Não precisava, implementar o. não precisava criar um programa, nada assim, só o main seria só para criar alguns objetos e chamar os métodos, Isso. parecido com Ah, exemplo. beleza. Tá, tranquilo. As duas classes que seriam criadas seria tipo a dos usuários e as das obras daí. Eu criei duas É, classes. podia escolher ali, né? Eu Hum, deixei livre para cada um fazer do jeito que achava melhor, assim. A ideia desse exercício é começar a entender essa ideia de entidades, né, de classes, de tá, atributos. entendi. Valeu, obrigado. É só isso É, mesmo. beleza. Esperar um pouquinho mais, aí eu começo a matéria de hoje. Bom, pessoal, vamos começar então. Eu ia aqui para. Hoje o nosso conteúdo é a continuação do que a gente viu na última aula. Então, na última aula, a gente teve essa ideia inicial de que seria uma classe, a gente criou as primeiras classes com seus atributos e métodos. E hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo na orientação a objetos. Então, a gente vai aprender a encapsular as informações, os nossos atributos, para que as informações que estão dentro do nosso objeto não sejam acessados de fora da nossa classe. Para isso, a gente vai criar métodos acessores, que a gente chama de métodos get e set, e depois a gente vai falar um pouco sobre tipos primitivos e tipos de referência, e por fim, falar do método que é o método que permite a gente criar um objeto novo. Então, vou aceitar aqui. Então, inicialmente, esse conceito de encapsulamento, ele é muito usado nesse novo paradigma que é o de programação orientada a objetos. A ideia dele é que cada componente que a gente vai ter no programa, ele vai juntar toda a informação relevante somente para a sua informação. Então, a gente vai estar dividindo o nosso programa macro em pequenas partes que se comunicam, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Beleza. Então, essa ideia é que cada classe vai ter as suas informações e vai ocultar esses detalhes, tanto da estrutura como funcionamento, de quem pode mexer nele. Ou seja, somente a minha classe vai permitir acesso. Se eu quiser deixar que mexam na minha informação, eu vou ter que criar um método público para isso. Tudo certo aqui. Então, se em algum momento alguém não te conseguir entrar, me avisa no chat ali que eu às vezes não consigo enxergar aqui. Beleza. Então, a gente vai sempre pegar os nossos atributos, encapsular eles. Então, o acesso a eles só vai ser dado quando a gente permitir. Eles não vão deixar de ser públicos, como a gente estava fazendo até agora. E os métodos que vão ser públicos. Então, para mexer nas informações de fora da minha classe, eu vou precisar usar algum método. No caso dos atributos, a gente vai usar os métodos set para modificar eles. E os métodos get para obter as informações dos atributos. Bom, é isso. Então, para fazer isso, a gente vai seguir naquele mesmo exemplo do cachorro, da última aula. Então, a gente vai pegar todos os nossos atributos e métodos que estavam declarados assim. A gente tinha aqui, ó, enxergar um pouquinho melhor, a gente tinha os nossos atributos. Quando a gente declara sem colocar o modificador atrás aqui, a gente está dizendo que tudo que a gente declarou aqui é público dentro do nosso projeto. Então, qualquer classe que tiver no meu projeto consegue acessar os atributos que eu tenho da classe cachorro. E entrou aqui. E a mesma coisa para os métodos. Se eu não coloquei public aqui, eu estou assumindo que ele vai ser público para todas as classes do meu projeto. Só que isso não é uma boa prática de programação, porque eu estou deixando isso aqui livre para qualquer pessoa acessar fora da classe. Então, a gente não quer que qualquer um possa mexer nas informações sem que eu permita isso. Então, para isso, a gente vai colocar esse modificador aqui, ó, antes de cada tipo de informação que eu vou declarar de cada atributo. A gente, por enquanto, vai ver o public e o private na aula de hoje. Futuramente, quando a gente ver herança, a gente vai ver um terceiro modificador, que é o protected. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando com público e com privado.
Então, todos os atributos que vocês forem declarar numa classe vão ser privados, private, sempre. E os métodos a gente vai deixar como public. A gente pode botar explicitamente public aqui antes do boolean e do void, ou pode deixar assim como está agora. Então, o que a gente fazia no nosso programa principal, que era acessar os atributos, a gente está numa outra classe aqui, né? A gente não está na classe cachorro, a gente está na classe programa principal, e a gente criou dois objetos, C1 e C2, que são do tipo cachorro, que são daquela classe lá. Antes, na última aula, a gente conseguia acessar os atributos, ó. Eu não estou na minha classe cachorro, mas eu consigo acessar diretamente com o ponto as informações que eu tenho lá e modificar elas. A partir do momento que a gente transforma isso em private, isso não é mais permitido. Se vocês pegarem o projeto da última aula e modificarem para private os atributos, vocês vão ver que no mesmo instante o IntelliJ vai dizer para vocês que tem erro nessa classe aqui, que a gente não pode acessar nenhum atributo que é privado à sua própria classe. Então, para conseguir modificar esses caras aqui, fora da minha classe, eu vou ter que criar métodos que permitam isso, métodos públicos. Então aqui, ó, para cada atributo que eu tenho, então eu tenho o atributo nome, né? Eu vou ter um par de métodos públicos, um get e um set desse atributo nome. A mesma coisa para o atributo idade, vou ter um par de métodos get set, isso para todos os atributos que eu tenho. Para que esses dois métodos aqui? Isso é sempre padronizado, tá? Vai ser sempre get e o nome do meu atributo com a primeira letra maiúscula. E o set é a mesma coisa, sempre set e o nome do meu atributo aqui. Então eu tenho get nome e set nome. Get nome vai ser sempre para obter a informação e saber o que tem lá dentro do atributo. E o set nome vai ser para alterar esse atributo com um novo dado. Então, essas informações que a gente atribuía direto aqui, que eu estava botando o nome, esse conteúdo, eu vou ter que usar o método setNome. Então, é padrão aqui, a gente sempre vai, no caso de um get, eu vou sempre retornar o mesmo tipo de informação, ó, é uma string o atributo, então vou retornar uma string, ele sempre vai ser público, e a única coisa que ele vai fazer aqui é retornar o meu atributo aqui. Eu poderia botar this.nome também, não tem problema nenhum. Não recebo nada nunca no get, como atributo aqui, como parâmetro, desculpa. E no set é o contrário, ele vai ser sempre void, ele nunca vai retornar nada, e ele vai sempre receber uma nova informação de mesmo tipo. Se era string, eu vou receber uma nova string aqui. Como eu botei o mesmo nome do atributo que eu tenho, aí eu tenho que dizer que esse cara aqui é o meu atributo e esse aqui é o meu parâmetro que eu estou recebendo. Então, quando alguém chamar um setNome para um objeto, ele vai receber uma nova string e essa nova string vai ser jogada, vai ser atribuída para o meu atributo nome. Mesma coisa para os outros atributos que eu tenho aqui, getIdade, como ele é um inteiro, ele vai retornar um int, que é o próprio atributo, com return. E no caso do set, eu vou receber uma nova idade e vou atribuir para esse meu atributo idade. Depois de fazer os gets e sets, a gente tem como modificar o código que a gente tinha no programa principal. Em vez de atribuir diretamente o nome e a idade e assim sucessivamente, a gente vai usar os sets, tanto para o C1 quanto para o C2. Então, tenho o meu objeto, coloco o ponto e chamo um método para modificar o nome do meu cachorro. E entrou aqui. Então, aqui eu estou fazendo a mesma coisa na linha 6 que eu fazia aqui na linha 6. A única coisa é que eu estou encapsulando essa informação lá dentro e só vai ser alterado através do método. Isso permite com que, se eu quiser fazer alguma restrição dentro do método setNome, por exemplo, para permitir só alguns nomes como válidos, a mesma coisa para a idade, por exemplo, o cara não botar uma idade negativa fora da minha classe, eu tenho como restringir isso usando um if, fazendo um condicional e testando essa informação nova que estamos passando. Daquele jeito aqui, eu não tinha como fazer isso. Então aqui eu estou chamando set nome, set idade, set comprimento pelos, set cor pelos, set cor olhos e set peso, passando as informações e ele está indo lá para a classe e fazendo esse código ser executado. Ó. Set nome, set idade e assim vai. Queria parar aqui por enquanto. Se alguém ficou com alguma pendência aqui nessa parte, não entendeu algum conceito aqui dos gets and sets. Com uma dúvida, pessoal?
Tudo certo. Pra mim pode seguir. Beleza. Então, e sempre a partir de agora, a gente vai sempre criar os nossos atributos como private, privados, todos os atributos, qualquer classe, e os nossos métodos, para cada atributo eu vou ter um par de método assessor, que é o get, e o método modificador, que é o set. Sempre esse par. Depois eu vou mostrar uma dica para vocês lá, que tem uma barbada no IntelliJ, que permite ele, porque isso aqui é padronizado, né? Então ele permite a gente criar isso aqui automático. Eu vou mostrar depois para vocês no exemplo. Então aqui eu já passei. E a mesma coisa que a gente fazia para o set, né, que é para modificar, a gente vai fazer também para os gets. Então não tem como fazer mais c1.nome para acessar o atributo. Eu tenho que usar o get para obter aquela informação que está dentro do objeto c1 e a mesma coisa aqui para obter o peso que está dentro do objeto c1 também. Aqui eu estou chamando o mesmo método que eu tinha antes, modificar nome, modifica peso, daquele código da outra aula. E aqui a mesma coisa também, aqui eu estou usando get nome e get peso para o outro objeto. E assim a gente está obtendo a informação através do método. A gente, inicialmente em Java, assim como em C, a gente tem os tipos primitivos da linguagem, que são os tipos que já vêm com a própria linguagem. Eu posso definir variáveis desse tipo. Então eu tenho o tipo padrão, que é o boolean, para um valor lógico, byte, char, short, int. Esses dois aqui, esses são para inteiros, modificando só o tamanho do inteiro. O long, o float e o double. O float e o double para números em ponto flutuante, também para tamanhos diferentes. E quando eu declaro uma variável desse tipo primitivo aqui, do tipo que já vem com Java, ele tem por padrão, se eu não inicializar o valor, ele tem por padrão em Java o conteúdo 0, ou 0.0 para double ou float, ou false para boolean. Isso não acontece, por exemplo, em C. Quando vocês programam em C, o compilador reserva um espaço de memória, mas ele vai reservar o espaço e se tiver alguma coisa lá dentro, ele vai ficar com lixo, né? Em Java, por padrão, ele já inicializa as variáveis internamente. Assim como qualquer linguagem de programação, aqui eu declarei, por exemplo, um inteiro chamado x, atribuí para ele valor 10. Quando a gente modifica esse valor para 20, essa variável para 20, a gente perde o valor de 10, né? Então, sempre que a gente atribui um valor para uma variável, o valor anterior é perdido. E além dos tipos primitivos que a gente tem em Java, agora que a gente está programando orientado a objetos, a gente tem também os tipos referenciados, né? Tipos de referência. O que significa isso? Que a gente pode declarar objetos, que nem a gente fez lá no exemplo do cachorro. Então, se eu tenho, por exemplo, não tenho na linguagem um tipo primitivo que represente um aluno, ou que represente um cachorro, ou que represente uma peça, um equipamento, eu vou ter que criar uma classe com seus respectivos atributos e métodos para representar esse tipo novo, né? Quando eu declaro uma variável que é de um tipo não primitivo, como o aluno, e eu não inicializar ele, o padrão de Java é ter o valor nulo. E isso significa que eu não tenho nenhum objeto lá dentro. Então, null significa que eu não posso acessar essa informação, os dados daquele objeto, porque eu não instanciei ele ainda. Mesmo tendo declarado ele, eu não posso fazer, por exemplo, y ponto e chamar um método da minha classe aluno. Se eu fizer isso, vai me dar uma exceção de null pointer exception, porque o meu aluno ainda não foi instanciado. Então, eu não dei ainda o new aluno que eu preciso dar para poder usar aquele objeto. Aqui a gente está com y com null. Depois, a partir do momento que eu dou um new aluno, aí eu posso usar aquele objeto, ele já existe em memória, e eu tenho em y uma referência para onde está salvo na memória. Mais ou menos como era um ponteiro lá em C, né? Eu aponto para um espaço de memória. Isso aqui também a gente pode fazer na mesma linha, tá? Não preciso fazer em duas linhas separadas. O que seria o método construtor, então? As classes que vocês viram até o momento estão usando o construtor padrão de Java, que é esse cara aqui, que é um método especial com o mesmo nome da minha classe. Então, se eu não criar o construtor, ele já tem, por padrão em Java, esse construtor aqui com o mesmo nome da classe, que não recebe nada como parâmetro, e eu vou sempre chamar ele, instanciando um novo objeto, chamando new. Então, criando um novo cachorro. Por padrão, a partir da linha 5, o meu objeto C1
Se eu der um get dos atributos dele, nesse momento aqui, eu não atribuí nada, né, para as informações dele. Então, ele vai, cada informação que eu tiver aqui, dentro dele, vai ter, se for inteiro, vai ter 0, se for um double, vai ter 0, 0. Se for string, vai ter null. Por que é string, que é um tipo bem usado em Java, que já vem com Java, recebe null aqui, como padrão? O que acontece é, vocês já devem ter notado, aqui string é com S maiúsculo. Então, na prática, string é uma classe. Só que ela é uma classe que representa um vetor de caracteres. Então, ela começou a ser usada tanto na linguagem que usaram ela, botaram ela como padrão e ela foi incorporada na linguagem para a gente poder declarar. Se eu tiver aqui, ó, vocês poderem ver no IntelliJ, ó, se eu segurar o Ctrl e clicar numa string, ele vai me abrir a classe, ó, que está lá no pacote lang, java.lang, e existe uma classe mesmo, ó. Então, tem um public class string que implementa aqui tem os atributos, ó, que é um vetor de bytes, tem um monte de informação, um monte de método, olha o tamanho da classe. Ó. Então, por isso que quando a gente declara uma string, o padrão para ela, se eu não inicializar ela, é null. Para inicializar ela, a gente pode usar, com o que a gente viu até o momento, a gente pode usar os sets, né? Então, a gente pode dar set nome, set idade, e assim sucessivamente. Mas, para construir um objeto com as suas informações já inicializadas, se eu já souber as informações que eu quero criar daquele objeto, eu posso criar um método construtor, que vai sempre ser público. Então, lá na minha classe cachorro, eu estou criando um método público, com o mesmo nome da classe, cachorro, e entre parênteses aqui, eu estou recebendo as informações que eu quero inicializar. Então, por padrão, normalmente, a gente vai receber todos os dados que eu tenho aqui como atributos. Né? Nesse exemplo, eu não botei todos, eu botei alguns. Então, aqui eu vou receber um nome para dizer o nome desse cachorro, a idade dele, o comprimento dos pelos e o peso. Então, eu criei um construtor que preenche 4 informações de todas que eu tenho aqui. A única coisa que o meu construtor vai fazer inicialmente é fazer basicamente o que o set fazia. Só que o set faz isso individualmente, né, para cada atributo. Aqui a gente está fazendo o meu atributo nome receber esse conteúdo aqui que foi passado como parâmetro, o meu atributo idade receber esse segundo conteúdo que foi passado como parâmetro, e assim vai. Então eu tenho os meus atributos, sempre usando this, para dizer que é o meu atributo, e os meus parâmetros de entrada, que são as informações que quando alguém der um new cachorro, ele vai me passar o nome, a idade, os pelos e o peso. A partir do momento que eu crio um construtor para minha classe, eu já não posso mais usar aquele padrão, construtor padrão que só abre e fecha parênteses. Então aqui eu estou criando um novo objeto, referenciando ele pela variável C1, e quando eu dou um new cachorro, eu já estou criando, ó, usando o construtor que eu criei agora, que eu mostrei no último slide, já estou passando o nome, a idade, o comprimento dos pelos e o peso. Eu não preciso criar um new cachorro, abrir e fechar parênteses e depois dar todos os sets individualmente. Então é um jeito de encurtar isso. Aí depois, quando eu der os gets, ele vai ter as informações que eu passei para o construtor. E outro conceito que a gente usa em orientação a objetos é o polimorfismo. Então, são várias formas para a mesma coisa. O que significa isso? A gente não é restrito a ter um construtor só. Então, a gente não precisa ter só esse cara aqui que recebe as quatro informações. Eu posso ter um que recebe os 4 atributos, posso ter outro que não recebe nada, que é basicamente o que o nosso construtor padrão fazia. Posso ter um outro que recebe 2, nome e idade. Posso ter um outro que recebe cor dos olhos e cor dos pelos. A única coisa que a gente não pode ter aqui o mesmo construtor, por exemplo, que recebe 2 strings e esse também receber 2 strings. Mesmo sendo atributos diferentes, eu não posso. O que diferencia um construtor, um método de outro, é os tipos de dados que eu recebo e o tipo de retorno. No caso do construtor, não tem retorno nenhum. Então, o construtor é o único método que a gente nunca vai ter retorno, nem void, nunca, nada. Que a única função dele é criar um novo objeto. Então, aqui, eu tenho cada um dos 4 construtores possíveis, e como é que a gente vai saber, como é que o compilador vai saber qual deles usar quando eu der um new? Então, quando eu der um new cachorro, vai depender das informações que eu passar. Se eu passar
uma string, um inteiro e uma string e um double nessa ordem, na hora de dar o new, ele vai usar esse construtor aqui. Se eu não passar nada, ele vai usar esse, e assim vai. Então vai depender das informações que eu passar. Aqui nesse exemplo eu tenho 4 possibilidades de criar um objeto cachorro. Vai depender muito do caso, né? Então, se naquele momento eu não tenho informação nenhuma sobre o cachorro, aí eu quero usar esse cara aqui, ó, esse construtor. Se eu já tiver todas as informações, posso usar esse. Se em algum momento ele só tem o cadastro de nome e idade, por exemplo, posso usar esse. Então vai depender muito do caso. Estou criando possibilidades para quando alguém for criar um novo objeto. Aqui, estou mostrando um exemplo agora, ó, já usando o outro construtor, que recebe o nome e a idade. Então, criei 2 objetos, C1 e C2. Então, tem esses 2 objetos em memória. E eu passei no construtor já o nome, Rambo para o primeiro objeto, que tem idade 13, e Rock para o segundo objeto, que tem idade 8. Quando eu dou o get respectivo de cada objeto, ele vai me mostrar as informações dos seus atributos, nome e idade. Tanto do C1, desse objeto, quanto do C2, que é o Rock. Opa. Então, até aqui, pessoal, alguma questão? Alguém tem alguma dúvida aqui por enquanto, pessoal? Tudo certo. Professor, quando tu dá o get ali, aí quando na hora de tu compilar que tu compila o programa, ainda vai aparecer naquela parte embaixo lá. Tipo, no. Tu diz aonde aqui? Eu vou abrir e mostrar. No programa principal, quando tu compila, o get vai aparecer na. O get serve para aparecer como se fosse o print ln do C. É mais ou menos, é que assim, ó, o get é como se eu estivesse acessando a informação. Aí, como eu Sim, estou sim. usando no println, ele já vai jogar direto. Mas eu poderia, Uhum. por exemplo, fazer isso aqui, ó, pegar o get aqui Uhum. e E só botar tipo num C assim variável só pra aqui. obter. Por exemplo, nome, recebe, ele retorna aquela string que está lá dentro, né? E Entendi, aí depois eu entendi. posso usar como eu quiser depois. Tá, Tanto entendi. faz. Entendi. E o set eu tenho que passar a informação que eu quero só e ele vai modificar lá os dados. Entendi. Obrigado. Beleza. O pessoal que chegou depois aí, desculpa, não aceitei ele, eu não recebo nem notificação. Quando acontecer isso aí, me manda um WhatsApp ali que eu consigo enxergar pelo menos. Bom, então a questão agora, vocês vão ter mais exercícios, dessa vez um pouco mais do que tinha na semana passada. Embora esses 2 primeiros aqui são bem simples, é basicamente esse aqui é de completar, então vocês vão me dar as respostas, só a palavra que tem que ir na lacuna. Esse é um verdadeiro ou falso. Esse aqui são algumas questões que vocês talvez tenham que pesquisar um pouquinho, mas não é nada complexo, é bem tranquilo. E, por último, vocês vão ter 3 classes para implementar. Então, aqui vocês não vão precisar criar programa principal nenhum, tá? Eu quero ainda focar, basicamente, nas classes, a criação de classes, os atributos. Lembrando que tudo que é atributo que vocês forem criar de cada uma das classes aqui vão ser privados. Para cada classe, para cada atributo que vocês tiverem, tem que ter o par do get e set. E vocês vão ter alguns métodos aqui, além dos gets e sets, que também vão ser públicos, que vão fazer alguma ação através dos atributos. Eu tinha comentado aqui, ó, mostrar para vocês, por exemplo, vamos dizer que eu vou criar um outro atributo para cachorro, tá? Então, alguém tem alguma sugestão aí de atributo para cachorro? Então, vamos fazer o seguinte, Você tá private. vacinado, sim ou não, sei lá. Boa. Então, vou fazer o seguinte, private, como sempre, vai ser boolean e é vacinado. Então eu criei ele como boolean, por enquanto ele não está sendo acessado por ninguém. Vocês veem até que ele fica de cor diferente, ó, ele está em cinza. O IntelliJ identifica que, tá, esse cara é privado, mas ele não está nem sendo usado na classe. Então, quando a gente quer criar o getSet, a gente pode ir lá e digitar tudo, né? Então, por padrão, eu posso botar lá public. O get vai retornar uma informação do mesmo tipo, então, boolean, retorna um boolean. Vai se chamar get vacinado. E eu não recebo nada como parâmetro. Então a única coisa que eu vou fazer no get é retornar o meu atributo. E acabou. No caso do set, ele vai ser sempre void, que eu não vou retornar nada para ele, só vai modificar uma informação interna minha. Ele vai se chamar set vacinado. E ele tem que receber aqui a nova informação. Então se eu recebo, se meu atributo é de boolean, eu vou receber um boolean com a nova informação do
da vacina. E aí a única coisa que eu vou fazer aqui é pegar o meu vacinado e receber esse novo cara que eu recebi agora. Então eu criei no braço aqui para o getSet para os dois atributos, quer dizer, para o meu atributo vacinado, mas dá trabalho, né? Então a gente tem uma facilidade com essas ideias novas, que é clicar com o botão direito aqui, deixa eu me lembrar onde é que é só. Refactor, Generate. Então tem essa possibilidade aqui de gerar, quando for esses métodos padrões, como construtor, getSet, a gente tem como gerar, ó, se eu quiser criar getSet já por padrão, posso criar um construtor. Então vamos dizer que eu quero criar o getSet, ele vai querer saber quais os atributos que eu quero criar o getSet. Como eu só tenho um que não foi criado, ó, aí ele vai já ter só ele ali como opção, dei o OK, aí ele foi lá e criou. O padrão de Java, normalmente, para Boolean é o is, em vez de get, tá? Mas é só um padrão, então tanto faz. Se quiserem usar get aqui também não tem problema nenhum. Isso é só uma forma de dizer para quem vai usar o método que ele retorna um Boolean. Só isso. E a mesma coisa serve para o construtor, né? Se eu quiser criar um construtor com essa opção de gerar, vou no botão direito, Generate, construtor, aí eu posso marcar quais os atributos que eu quero fazer, ele vai gerar para mim. Só queria mostrar essa barbada para vocês. Então aqui eu tenho aquele exemplo básico lá que eu tinha, com os métodos novos. Tem o meu programa principal do exemplo também. Esse projeto tá lá no Moodle. Então, se a gente executar, ele já vai fazer todo o código aquele. Tem um outro exemplo que ele vai mostrar com as informações como nulo e zero, que são os padrões. Tem esse outro exemplo que é já usando o construtor que a gente criou depois, do cachorro. E esse outro que anda usando aquele segundo construtor com menos informações. Então, hoje foi uma aula mais curta. Vamos fazer o seguinte agora. Quem não tem dúvida nenhuma, está liberado. Quem tem alguma dúvida, eu vou ficar aqui. E aí a gente pode fazer uma espécie de atendimento. Daí eu posso... Quem quiser pode projetar o próprio código, pode me perguntar alguma coisa, perguntar se não entendeu alguma coisa da última aula também. E aproveitar o tempo. Quem já acha que entendeu tudo certo, aí é só fazer a mesma atividade, essa atividade que eu coloquei aqui. O link está lá no Google Classroom também. Quem não entregou ainda os exercícios do última aula tem até o final do dia de hoje. Amanhã eu vou corrigir todos. E aí já consigo dar um feedback para cada um ali individualmente. E no Moodle, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui no Moodle. Eu vou colocar o gabarito também desse exercício da última semana. A parte de responder. Lá tem esses slides de hoje. Tem o projeto exemplo, que eu mostrei agora. E tem o link da atividade, desses exercícios que você tem que fazer. Embora eles estão no slide também. Então é isso. Quem não tem dúvida está liberado. Quem tem dúvida pode ficar aqui e me fazer perguntas. Professor, essa parte de responder as perguntas teóricas ali, tem algum documento daqueles que postou no Moodle ali que pode ajudar nós a responder? Porque eu tive bastante dificuldade para conseguir responder o primeiro ali. Então, deixa eu mostrar aqui. Lá no Moodle, tem a parte de sintaxe, que é esse guia de consulta rápido aqui, né? Sim. Isso é mais para sintaxe básica mesmo. Beleza. Tem essa introdução à PUC, é teórico, assim, só que ela é bem resumida. Então, talvez ela não tenha tudo que necessite. Eu tenho, cara, tenho mais eu tenho um livro que ele é free para baixar, que ele tem bastante exemplo, assim. E para vocês que têm acesso à biblioteca virtual, acho que eu até mandei por e-mail como acessar, que é esse cara aqui tem alguns livros em Java lá, tá? Bem bons até. Beleza. Mas eu vou botar um outro que tem ali também,
Pô, eu não me lembro o nome agora, mas ele é bom também. Eu vou tentar botar mais alguns livros aqui, né, para vocês poderem baixar no Moodle. Show de bola. Valeu, obrigado, professor. É só Valeu. isso mesmo. Diga, Samuel. B14, deixa eu pegar ele aqui. Desse novo agora já, do último. Tá. Qual é a dúvida? Tá, o método profissional que era classe. Então, todos os métodos tu vai criar na classe employee. No employee test tu vai chamar os métodos a partir do objeto que tu criou. Essa é a ideia de ficar encapsulando a informação, né? Sempre os dados sempre na classe. Beleza. Bueller.